Queridos irmãos, eu peço aos amados irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Isaías, no capítulo 40, os versículos de 12 ao 31. Isaías 40, 12 a 31. E eu vou ler, os irmãos acompanhem com bastante atenção a palavra do Senhor, para que não percamos o foco e consigamos entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós aqui nessa manhã. Isaías 40, versículos 12 ao 31. Todos acharam? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmo? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. Sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não ouves? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízos da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nem um só venha a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Vamos orar mais uma vez? Pai, mais uma vez nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor propôs em nosso coração, mensagem para trazer para a tua igreja, e que a partir de agora o Senhor fale por nós. E a tua palavra penetre realmente os nossos corações no mais profundo, Senhor, dos nossos corações, do nosso entendimento. Saiamos daqui edificados.
sua palavra. No nome de Jesus. Oramos. Queridos, o livro de Isaías chama a atenção em pelo menos 3 aspectos. 3 aspectos relacionados à pré-anunciação de Cristo. O primeiro aspecto adverte sobre o julgamento que viriam contra a rebeldia do povo de Deus. Esse é um aspecto importante do livro de Isaías, que se a gente estudar o seu livro no total, a gente vai conseguir ver claramente sobre isso. O segundo aspecto garante que o povo que se mantivesse fiel desfrutaria de uma gloriosa restauração após o exílio. Outro aspecto muito importante que a gente precisa gravar bem. E o mais importante aspecto no qual Jesus cumpriu as profecias de Isaías diz respeito ao tema dominante, o do servo. Isaías predisse que o servo traria justiça às nações. Então, para que a gente tenha assim uma clareza maior no que a gente vai ver nessa manhã, esses 3 aspectos que o livro de Isaías trata é de suma importância para que a gente compreenda aquilo que o Senhor quer nos dizer através do profeta Isaías. Outra curiosidade que a gente precisa observar é a semelhança numérica do livro de Isaías com a própria Bíblia. Não sei se alguém já chegou a observar, mas isso é bem interessante, a semelhança que eu também vou aqui passar para os irmãos, para que a gente tome ciência das preciosidades que a palavra contém e muitas vezes a gente não consegue enxergar. Muitas vezes a gente não observa algumas minúcias que podem nos trazer tantas informações preciosas, e o livro de Isaías é uma mini-bíblia, poderíamos chamar, alguns estudiosos chamam o livro de Isaías uma mini-bíblia dentro da Bíblia. E aí eu vou citar a semelhança para que a gente também possa imaginar, será que realmente é uma mini-bíblia dentro da Bíblia? E isso aqui eu vou passar para os irmãos agora. A curiosidade que devemos observar é na semelhança, primeiro, numérica. Isaías, como a palavra do Senhor, a Bíblia, contém, por exemplo, Isaías contém 66 capítulos. E a Bíblia, 66 livros. O ministério público de Isaías deu-se durante os reinados de Dias, 792 a 740 a.C., Jotão, 750 a 730 a.C., Acais, 735 e 715 a.C., Ezequias, reis de Judá. Esse foi o ministério público de Isaías. Aí, em cima ainda das semelhanças entre a Bíblia e o livro de Isaías, nós podemos encontrar outro fato extremamente interessante para o nosso entendimento. A Bíblia contém 66 capítulos, que são divididos em Antigo Testamento com 39 livros e o Novo Testamento com 27 livros. O livro de Isaías pode ser dividido da seguinte maneira: 66 capítulos em os 39 capítulos primeiros são relacionados ao Antigo Testamento. Vê como é interessante. E os 27 últimos capítulos são relacionados ao Novo Testamento. Deu para perceber a semelhança que há entre a Bíblia e o livro de Isaías? O Antigo Testamento contém 39 livros. Os primeiros 39 capítulos do livro de Isaías trata exatamente sobre o Antigo Testamento. Os 27 livros da Bíblia do Novo Testamento, que compõem o Novo Testamento, os 27 capítulos de Isaías trata justamente sobre o Novo Testamento. Daí dá-se essa colocação ou esse entendimento de ter o livro de Isaías ser a mini-bíblia dentro da Bíblia. Ficou claro essa semelhança do livro de Isaías com a Bíblia? Essa semelhança numérica que
Cristo. Isso daí é para que a gente cada vez mais possa enxergar claramente que a Bíblia é uma fonte inesgotável de conhecimento. Interessante, a gente quando estava preparando esse sermão, eu estava ali conversando com o presbítero Ezequiel, e quando o pastor nos comunicou que teríamos essa responsabilidade de trazer a palavra aqui nessa manhã, aí a responsabilidade aumentou mais ainda, porque nos obriga cada vez mais a estudarmos mais a palavra, porque em meio às pregações que o Senhor tem nos permitido aqui, pregações que têm enchido os nossos corações a cada momento, e aí nos dá a responsabilidade de estudarmos mais, até porque nós estamos dentro de uma linha, que essa linha precisa ser seguida de pregações. E graças a Deus que o Senhor tem capacitado o seu povo. Mas eu confesso aos irmãos, o coração ficou batendo. E ficou assim, eu fiquei alguns dias meio preocupado, porque é muita responsabilidade a gente trazer a palavra do Senhor. Falar de Deus não é simples. E ao mesmo tempo é simples. Mas o viver a Deus é que é o difícil. Praticar aquilo que a palavra nos diz é o maior, eu vou chamar de problema, mas não é problema. É a maior dificuldade que o ser humano tem, é a maior dificuldade que o cristão tem. Na quinta-feira, como a Kátia falou, nós tratamos aqui a relação entre o ímpio e o cristão. E aí a gente viu que o ímpio, ele literalmente, ele se dá melhor que o cristão em alguns aspectos, nos aspectos de poder, de ter. Porque a confiança dele, a confiança do ímpio é diferente da confiança do cristão. O galardão do cristão é diferente do galardão do ímpio. E aí a gente, em cima de tudo isso, a gente pôde entender que mesmo com todas essas dificuldades, vale a pena ser crente. Até porque a nossa herança é diferente da herança do ímpio. Nossa herança é eterna. A do ímpio é passageira. A do ímpio, a herança dele é aquilo que ele tem, é aquilo que ele é no momento. A nossa não, a nossa esperança é eterna. E aí, em meio a tudo isso, a gente ficou um pouquinho nervoso para trazer a palavra. Trazer na quinta, que já nos pegou de surpresa, que o pastor Luiz Fábio não pôde, e o domingo para trazer a grande mensagem do Senhor. Ai, Pai, mas graças a Deus que o Senhor colocou em nosso coração essa palavra maravilhosa. E aí, retornando ao que a gente tratou e leu acerca do livro de Isaías, a gente já começa expondo a grandeza de Deus com perguntas retóricas em séries, que nos deixa de mãos atadas, pelo menos pensamos em duvidar do seu poder. Então, são assim, um tema que a gente colocou para essa mensagem dessa manhã seria a grandeza de Deus, seu poder e sua força. Então, hoje nós iremos sair daqui compreendendo a grandeza desse Deus Todo-Poderoso, o seu poder e a sua força. E muitas vezes, essa grandeza, esse poder e essa força de Deus nos passa despercebidos pelos nossos problemas. E esses problemas nos confrontam com a verdadeira palavra do Senhor, com o verdadeiro ser cristão, com o verdadeiro viver cristão, e a gente esmorece, e a gente duvida, e a gente muitas vezes até coloca Deus como se tivéssemos autoridade de colocarmos Deus no canto da parede, requerendo alguma coisa. E assim também foi o povo de Deus. Assim também foi o povo de Deus. Isaías deixa claro a esse respeito. No texto que acabamos de ler, a partir dos versículos 15 ao 18, Isaías expõe como Deus considera as nações, sejam elas grandes, em poder,
assim como a Síria, Judá, Babilônia, Síria e toda a circunvizinhança. E aí no versículo 15, Deus diz assim: Deus as considera como um pingo que cai de um balde. Olhe como diz o texto. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. O poderio das nações, muitas vezes, pode até ao homem, ao mundo, aos nossos olhos, pode até ser considerado numa imensidão, assim, aos nossos olhos, até indimensionável. Mas diante de Deus, eles não são nada. Isaías fala isso de uma forma muito clara. Como Deus considera as nações. Um pingo de água em um balde, que cai de um balde, é uma coisa insignificante aos nossos olhos. É tão pequeno que aos nossos olhos a gente não faz nem conta daquele pingo que cai. Mas essa é a consideração que Deus faz em relação à grandeza dessas nações. Deus é grande. Ele é grande em poder. A sua grandeza, a sua força e o seu poder é inigualável. Não tem nação, por maior que seja, por mais poderosa que seja, que possa se igualar à grandeza desse Deus. Assim também como a grandeza desse Deus não pode ser igualada à grandeza dos nossos problemas. Muitas vezes nós nos vemos em meio a problemas que achamos tão grandes. E para Deus esse problema é como um pingo d'água. É tão simples na sua resolução. Mas o que nos faz enxergar as coisas tão grandes e não enxergarmos a grandeza de Deus é o nosso distanciamento para com esse Deus. Muitas vezes a gente se distancia porque o nosso trabalho nos toma o tempo todo. Nos distancia porque o nosso querer conhecer aquilo que nós achamos muitas vezes mais interessante para o nosso próprio crescimento é muito mais importante que se aproximar de Deus através da sua palavra, se aproximar de Deus através da oração. E aí nós desviamos o nosso olhar das coisas que são inerentes a esse Deus Todo-Poderoso e não conseguimos enxergar essa grandeza. Aí o nosso problema nos perturba. Aí as nossas dificuldades nos perturbam. E aí muitas vezes a gente precisa ter um cuidado todo especial para que esse perturbar não nos distancie a ponto de abandonarmos a palavra do Senhor, de abandonarmos a casa de Deus. Esse cuidado é muito, muito claro. O povo de Deus, no seu contexto da sua história, sempre foi de desagradar a Deus. E assim não seria diferente, né? Voltando ao que a gente estava falando, e ele no versículo 15, ele reduz, vamos lá, no versículo 15, ele reduz as nações, ele considera como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. Veja só, se um pingo de água que cai de um balde é pequeno, imagine um grão de pó. Dá para dimensionar quão pequeno é um grão de pó na balança? Essa é a visão de Deus
em relação às nações. Aí também ele fala sobre a relação de como vê as ilhas. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Ou seja, quando se levanta, quando você chega em algum lugar que existe aquela poeira fina, que a gente dá um sopro, levanta aquele pó muitas vezes imperceptível. Assim é como Deus, numa linguagem figurada, mas uma linguagem muito boa de entendimento, é como ele vê o que muitos veem como grande. Deus é o Deus grande em poder, em força e em glória. Esse é o Deus. Continuando no versículo 16, diz assim, nem todo o Líbano, é bom, a linguagem desse livro de Isaías é muito importante para que a gente consiga entender, claro, aquilo que Deus quer nos dizer. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Provavelmente não se refere simplesmente a uma montanha, esse texto aqui, ou a uma única cadeia de montanhas, e sim a todas essas cadeias de montanhas abundantes em árvores, florestas e animais. Toda essa imensidão, aos nossos olhos, não seriam capazes de fornecer combustível suficiente para queimar os animais sacrificados à majestade de Deus. Ou seja, todos esses animais não seriam capazes de queimar para o holocausto a esse Deus Todo-Poderoso. Então, a gente pode até achar a grandeza nesse mundão que a gente vê aí, de uma forma que a gente se ache pequeno. Mas a gente esquece que em nós há um Deus Todo-Poderoso que nos toma pela mão e que nos direciona a que os problemas não sejam problemas, a que as dificuldades não sejam dificuldades, e que cada dia mais a gente possa entender que Deus é grande em força e em poder. No versículo 17, Deus mais uma vez fala sobre as nações, quando diz: todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada. Ou seja, Isaías adverte as nações rebeldes que tentam atrapalhar os propósitos de Deus, reduzindo-as a nada, considerando-as a menos que nada, como um vácuo. É interessante esse termo aqui, como um vácuo. Vamos supor que a gente queira moldar uma peça. E aí a gente coloca... Eu vou citar no meu ramo para ser mais prático. A gente coloca um plástico sobre essa peça e com um vácuo a gente liga aquele vácuo, aí o vácuo suga, ele derrete aquele plástico à temperatura, aí o vácuo suga e molda a peça como a gente quer. A gente solta o vácuo e a peça está moldada. O vácuo serve simplesmente para fazer isso. Sugar, sumir, parou, acabou. É assim que Deus considera as nações. Muitas nações se moldam ao mundo, ao que o mundo oferece, àquilo que o mundo prega, ao capitalismo doentio e assim vai. E cada dia o mundo tem se distanciado de Deus. E esse distanciar de Deus o torna cada vez mais como um vácuo. É muito momentâneo. O crescimento dessas nações é muito momentâneo. O poderio dessas nações aos olhos de Deus, porque na hora que Deus quiser dizer assim, basta, basta. Não tem tamanho, não tem poder financeiro, não tem exército, não tem poder bélico, não tem nada que possa fazer
que possa impedir o agir de Deus para com essas nações. A grandeza desse nosso Deus é de uma dimensão que incalculável aos olhos humanos. A gente pode calcular um monte de coisa. Os cientistas calculam aí o tamanho da Terra, etc. e tal, aos seus olhos. E Deus reduz todo esse conhecimento, tudo isso a nada. Isaías trata com esse povo sobre a questão da idolatria, que também é um problema grande no meio do povo de Deus. Aqui está se tratando com o povo de Deus. E diz assim o versículo... Ainda o restante do versículo 17, o versículo 18 que diz assim, com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Isaías se utiliza de perguntas, mais uma vez. E quando ele pergunta com quem confrontareis a Ele, aí a gente precisa entender que nada se compara à grandeza de Deus, seu poder e sua força. Nada se compara. O versículo 19 e 20 diz assim, onde Isaías chama a atenção do povo em relação ao ceticismo de alguns, ou seja, a falta de fé de alguns, incomoda a Deus. Muitas vezes nós somos céticos. Muitas vezes nós dizemos que somos crentes. E cadê a fé? Cadê a esperança? Cadê o acreditar nesse Deus? Quinta, a gente também pode ver algo relacionado a isso. O capítulo 2 de Salmos 73 fala justamente acerca desse momento difícil que Asaf passou, onde a inveja tomou conta de seu coração e ele quase se desvia os passos e se distancia de Deus. Então esse ceticismo muitas vezes que há em nós, em alguns naturalmente, ele pode levar o povo de Deus à ruína. Pode levar o povo a distanciar de Deus e isso é complicado. Então a preocupação do povo é que o seu Deus não oscile. O Deus criado por esse povo, quando no versículo 20 diz assim, o sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile, que não se movimente. Esse é o Deus daquele que não reconhece a grandeza do Senhor. Ele escolhe a melhor madeira, ele dedica a primícia do seu entendimento, vamos dizer assim, a primícia do seu coração para escolher a melhor madeira para fazer aquele ídolo, aquele ídolo vai ficar lá. Aquele ídolo, ele não se movimenta e em não se movimentando, naturalmente ele não fala e ele não ouve. Mas é o Deus que muitas vezes alguns adoram. Como, pois, um Deus que não se locomove poderia ouvir o clamor de um povo? Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. Bem diferente do Deus Todo-Poderoso, que atento está ao nosso clamor, ao clamor daqueles que mantêm-se firme nas suas promessas. Existe uma diferença grande do Deus Todo-Poderoso, o qual a gente serve. E isso é muito claro. Claro. O nosso Deus, ele enxerga-nos de uma amplitude assim, e de uma distância onde ele se encontra nos céus, ele consegue nos enxergar sem nenhuma dificuldade. Será que o Deus
dos homens, o Deus da idolatria, será que ele tem essa mesma visão que o nosso Deus tem? Será que ele tem esse mesmo entendimento que o nosso Deus tem? De forma nenhuma. Deus é grande em poder e em força. Esse é o Deus o qual a gente serve. A idolatria de alguns muito incomoda ao Senhor nosso Deus. Isso fica muito claro. Isaías lança mais uma série de perguntas no versículo 21, quando diz: acaso não sabeis, porventura, não ouves? Não os tem anunciado desde o princípio, ou não atentaste para os fundamentos da terra? Peço aos amados irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 20. Romanos 1, 20. E diz assim a palavra do Senhor: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. O Senhor é o Senhor de toda a criação. Essa referência do versículo 22, que ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos, refere-se sobre a onipresença de Deus, vendo do seu trono todos os moradores como pequenas formiguinhas, pequenos gafanhotos, ou seja, quão pequeninos o Senhor nos vê. Provavelmente uma ilustração dos céus sobre a terra, quando ele fala: ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos, e ele quem estende os céus como cortina e desenrola como tenda para neles habitar. A grandeza desse Deus é tanta que o seu poder estende os céus como cortina e ele desenrola como uma tenda para neles habitar. Ou seja, o seu poder é de lançar a mão sobre os céus e abrir como se fosse uma cortina, que é uma linguagem muito clara para que a gente possa entender o poder de Deus, e fazer dos céus o que ele bem entenda e viver onde ele quiser, até porque foi ele que criou todas as coisas, foi ele que fez todas as coisas. A sua grandeza, seu poder e a sua força, o homem não vai conseguir dimensionar nunca. O seu poder é tamanho a ponto de estender os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar, referindo-se à morada de Deus. Os príncipes, presidentes, juízes da terra são para Deus nulidade, ou seja, nada são. Seu poder é reduzido a nada. Sua liderança para nada serve diante de Deus. Versículo 23 diz justamente isso que eu acabei de falar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Quando Isaías diz que Deus torna em nulidade os líderes da terra, é porque o seu poder é passageiro, como um sopro. É passageiro o poder. Versículo 25. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? E aí, quando Deus diz isso, é porque muitas vezes nós comparamos os poderes das grandes lideranças em poderes que são imutáveis. São poderes que muitas vezes eles se apoiam tanto nesse poderio aparente que o mundo prega e que realmente muitas nações vivem, a ponto de não reconhecerem Deus.
a ponto de não reconhecerem a grandeza desse Deus, o seu poder e a sua força. E aí, Isaías diz que Deus reduz a nada e torna em nulidade essas lideranças, os juízes da terra. Aí ele, no versículo 24, ainda diz: mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra, ou seja, mal se enraizou na terra, e o seu tronco se arraigou o seu tronco, ou seja, malmente pegou aquela determinada planta, assim como considera Isaías, e como Deus considera, que quero dizer, já se secam quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Ou seja, se reduz a nada. Porque na hora que Deus quiser acabar com essas lideranças, acabar com essas nações que ficam se achando o poderio no mundo, Deus resolve. Assim como a sua palavra falou, basta um sopro de Deus para que isso seja reduzido a nada, para que se tornem nulidade os juízes da terra. E isso é assim muito importante para que a gente compreenda que muitas vezes a gente, diante de alguns obstáculos relacionados a lideranças, nós nos vemos tão pequeninos diante desse poderio tão grande. E aí a gente, ao invés de nos debruçarmos diante do Senhor, orar, buscar a esse Deus Todo-Poderoso, a gente fica se lamentando e cada vez mais achando que esse poder realmente é verdadeiro e que existe. O mundo enxerga esse poder. O mundo enxerga. Nós não somos o mundo. Nós somos o povo escolhido de Deus. Nós não somos o mundo. E isso precisa ficar claro aos nossos olhos. A gente, como povo de Deus, precisa entender que não há poder sobre a terra que o nosso Deus não o considere como nada. Para que palavra mais gratificante do que essa para o povo de Deus? Para que palavra mais gratificante do que essa para que a gente encontre forças para ter a certeza que somos vencedores em Cristo Jesus? Deus é grande, sua grandeza e o seu poder e a sua força. Ninguém fora Ele tem. Os nossos problemas são muito pequenos diante desse Deus. Meu irmão, o maior problema que você tiver aqui nessa manhã é nada diante de Deus. Ele pode fazer os seus problemas mudar na hora que Ele quiser. Agora, para que isso aconteça, a gente precisa estar aos pés desse Deus Todo-Poderoso. A gente precisa entender que esse Deus, Ele quer que nós também façamos a nossa parte. O louvor e a adoração é única e exclusiva a Deus. E muitas vezes a gente se distancia desse louvor e dessa adoração porque caímos, porque às vezes debilitados por nos distanciarmos da palavra, não conseguimos enxergar a grandeza desse Deus. O povo também, nesse contexto que Isaías fala aqui, o povo de Deus também estava nesse mesmo entendimento. E daqui a pouco a gente vai conseguir ver isso. Deus abre os olhos ao seu povo para a sua onipotência e sua onisciência. Quem criou todas estas coisas? Versículo 26. Vamos ver aqui.
Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nem uma só vem ao faltar. Gente, um ponto crucial na mensagem, além da grandeza de Deus, seu poder e sua força, é que como Deus torna-se infinito, diferente do que a ciência prega, que o universo é infinito, podemos ver com clareza o seu fim, até porque já se dimensiona a grandeza do universo, da Terra e tudo mais, ou seja, não é infinito. Infinito, só existe um ser infinito. Deus. Deus é infinito. Quem pode conhecer a Deus? Quem pode? Deus, ele tem um poder tão grande que ele faz sair. E aí ele diz ao povo, Isaías diz. E aí no versículo 26, ó, que interessante, ele diz: a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Ou seja, nada é comparado à grandeza desse Deus, à sua força e ao seu poder. Aí é quando ele diz: levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Uma linguagem muito interessante do poder de Deus, quando ele diz que ele faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas. Gente, o poder de Deus, ele não tem como a gente dimensionar de forma nenhuma. E além de fazer sair o seu exército, ele as chama todas pelo seu nome. Veja quão grande é esse Deus. Você já parou para pensar na grandeza desse Deus, quando você se encontra diante de um problema que para você é muito grande? Você já parou para entender que esse Deus, a sua grandeza é superior a qualquer grandeza que você dimensionar sobre a face da terra? Muitas vezes a gente não consegue enxergar. E aí a gente corre um risco de estar com esse problema de vista espiritual. E esse não é um problema de vista, de visão, olho, mas é um problema de vista espiritual. Os nossos olhos espirituais não conseguem enxergar a grandeza desse Deus Todo-Poderoso. E isso mais na frente pode lhe causar uma cegueira muito grave, a ponto de você não conseguir enxergar a Deus. E aí não tem oftalmologista que consiga tratar dessa visão que você se encontra no momento. Na Terra não tem oftalmologista, mas temos o Deus dos deuses. Tem o Deus que é grande em força e é grande em poder. Esse sim. Para que essa visão, esse enxergar das coisas de Deus sejam claras, a gente precisa se voltar para o oftalmologista Deus, o Todo-Poderoso. Esse que é grande em força e em poder, o qual faz sair o seu exército de estrelas, todas contadas, e faz sair o seu exército de forma a que ele chama todas pelo seu nome. Nenhuma só venha a faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Esse versículo 27, a gente tem uma acusação grave contra Deus, do seu povo. O povo acusa Deus de não estar vendo, não é? Porque o caminho dele está encoberto. E outro detalhe muito importante, que Deus não
Deus encobre o seu direito. Ou seja, Deus é esse, que não dá o direito que o seu povo tem e não consegue enxergar a necessidade do seu povo. Essa é a acusação que o povo fez a Deus, segundo o que nós vemos aqui no versículo 27. E essa acusação é grave. Grave, onde muitas vezes a gente pode também se levantar contra Deus dizendo que não somos vistos. Deus, o Senhor não me olha, o Senhor não consegue enxergar aquilo que eu estou passando. Eu pergunto a cada irmão e cada um responda a si próprio. O irmão já passou por esse momento onde chegou para Deus e disse: Senhor, por que não me ouves? Pai, eu não tenho direito, a herança da vida eterna não é para mim por direito. E eu estou vendo as coisas tão difíceis. Eu acredito que cada um de nós, em algum momento, também já passou por essa dificuldade que o povo de Deus também passou. Eu acredito que a gente vai ter mente suficiente para recordar de algum momento que a gente chegou para Deus. Diz: Pai, lembra de mim. Como se Deus fosse esquecido. Pai, olha para mim. Como se Deus fosse cego. Pai, onde estás que não vês o meu problema? Como se Deus estivesse dormindo. A Bíblia diz que Deus não dormita. Deus, Ele não dorme. Deus, Ele não dorme. Ele vê os seus problemas, Ele vê os meus problemas. E Deus vê além de tudo isso, Ele vê o nosso coração. Por isso que muitas vezes a resposta de Deus não é a resposta que você quer, meu irmão, para a sua vida. Muitas vezes o nosso coração fala muito mais alto que o nosso falar, que o nosso abrir de boca. Fala muito mais alto que o nosso pensar. Jamais, meus irmãos, pensemos em confrontar a Deus como se Ele não nos visse. Como se o nosso direito estivesse sendo negado por Deus. Jamais pense. Assim como o povo de Deus fez. Lá para não me perder. A riqueza desse versículo é o combustível que faltava para trazer a memória do povo para que fossem restaurados e seguissem confiantes nesse Deus, no que prometera, que era a libertação do exílio. No versículo 27, a gente já viu que da acusação que o povo fez contra Deus, e no versículo 28, a gente já começa a chegar nos finalmente do que esse texto magnífico pode nos trazer aqui nessa manhã. Isaías, com toda a autoridade de um servo obediente e dedicado a Deus, ao Deus de toda a glória, pergunta-os: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Que é justamente aquilo relacionado àquilo que fora acusado, que o Senhor não os via e nem lhe, como se tivessem coberto os seus olhos e como o seu direito tivesse sido negado. Aí no versículo 28, é aquela sessão de perguntas mais uma vez que o profeta Isaías diz: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento.
Não se pode. A medida injusta com que o povo medira a Deus fez o profeta abrir-lhe os olhos, em referência a que ninguém jamais pode esquadrinhar o seu entendimento, ou seja, sondar, esmiuçar, discernir o entendimento de Deus. Ninguém pode. Por mais inteligente que seja o homem, por mais curioso que seja, por mais sábio que ele se ache, ele jamais pode esquadrinhar o entendimento do Senhor. Jamais. E isso a gente precisa entender muito claro. No versículo 29, Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Vejamos. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. A força que Deus dá àqueles que o temem é superior a qualquer força existente sobre a terra, seja humana, de máquina, literalmente falando. A grandeza de Deus, o seu poder e a sua força é além do que se pode imaginar. Uma balança, por mais precisa que seja, jamais alcançará pesar o poder de Deus. E aí a gente, nessa mesma comparação dessa força, no versículo 30 e 31, Isaías faz aqui um comparativo entre a força humana e a força espiritual, que é a força que Deus nos dá. E aí ele diz que os jovens se cansam e se fatigam, e os moços e exaustos caem. A força humana tem limite. A força humana tem limite e quando extrapolada o seu limite, o renovar de forças não garante que novamente não lhe falte. O nosso corpo, a gente pode todos os dias ir lá fazer o exercício que for para que nos achemos os mais bombados e fortes homens, ou da forma que você queira pensar. E no momento que a gente extrapolar, no momento que a gente precisa usar a nossa força, as nossas forças vão faltar. E o nosso corpo vai dizer que está faltando força, eu estou caindo, eu estou parando. Mas a força que o Senhor lhe dá é uma força diferente, meu. Veja o que é que diz. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Aqui Deus não fala do vigor físico, não. Deus fala aqui do vigor espiritual. Quantas vezes não nos encontramos sem nenhum vigor para caminharmos, para enfrentar o nosso dia a dia, para enfrentarmos as dificuldades que muitas vezes nós enxergamos como grandes aos nossos olhos. E por mais forte que você seja, fisicamente falando, você não é forte suficiente para enfrentar o seu problema, sem que Deus lhe restaure as forças, sem que Deus lhe multiplique o seu vigor. A força do homem é nada sem Deus. A minha força é nada sem que esse Deus me restabeleça a fé, a esperança e o conhecimento, a sua palavra. A grandeza de Deus, seu poder e sua força independe da minha força humana. Eu não posso, a minha força não interfere em nada na grandeza desse Deus. O meu poder financeiro não interfere em nada na grandeza desse Deus, no poder desse Deus.
A minha força física não serve de nada para a força que esse Deus nos dá. A força dos que esperam no Senhor renovam-se a todo instante, a ponto de nos fazer subir com asas como águias, corrermos e não nos cansarmos, caminharmos e não nos fatigarmos. Essa é a força que o Senhor nos dá. A águia aqui citada é um símbolo de poder. E além desse símbolo de poder, a gente pode também entender que a visão da águia é uma visão acima de qualquer coisa, até pelas alturas que ela voa. É como se Deus fizesse nos entender que esse poder da águia, essa visão da águia é aquilo que a gente precisa ter para que corramos e não nos cansemos, para que caminhemos e não nos fatiguemos, e para que voemos e não caiamos. Esse é o Deus. E você ainda muitas vezes duvidar desse Deus, gente. Quão pequeno nós somos. Quão pequeno nós somos. O povo de Deus precisa entender que jamais pode se distanciar desse Deus Todo-Poderoso. A sua força não é bastante para lhe sustentar nesse mundão, sem que forças venham do Senhor. O seu dinheiro não é suficiente para lhe dar a alegria que a herança maior que nos espera pode lhe dar. Não é. Quantas vezes não nos sentimos cansados e sobrecarregados e o Senhor diz: vinde a mim, eu vos aliviarei. Mateus 11, 28 a 30. Está justamente falando sobre isso. Podemos até nos acharmos sem forças para caminhar, mas o Senhor multiplica as forças dos que não têm nenhum vigor. Você pode até se achar o bombadão, mas muitas vezes não tem forças para chegar-se a Cristo. E com humildade reconhecer que sem Deus nossas forças se vão e o nosso vigor se acaba. Deus nos dá a força necessária para que nos mantenhamos de pé, independente de qualquer obstáculo ou circunstância. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Salmo 46, 1. Deus te dê a força necessária para alcançarmos a santidade em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Pai amado, Pai de muita bondade e de imensa grandeza, seu infinito poder, a sua infinita força, a sua infinita grandeza, nos faz sair daqui, Senhor, nessa manhã com os corações restaurados. Nos faz sair daqui, Senhor, entendendo que os nossos problemas não são maiores que o nosso Deus, que as nossas dificuldades não são maiores que o nosso Deus. Nos faz compreender que a nossa força é nada diante da tua força, Senhor. Ó Pai, tem misericórdia do teu povo, que muitas vezes, conhecendo a tua palavra, tropeça. Mas como tu és misericordioso, o Senhor pega pela sua mão e o levanta e o faz caminhar em verdes pastos, Pai. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor nos falou aqui nessa manhã. Que saiamos daqui edificados com a tua palavra. Também te pedimos que o Senhor nos prepare para logo mais à noite poder, Senhor, sairmos daqui abençoado com a palavra. E com certeza o pastor Luiz Fábio trará para nós.
E obrigado, Pai, pela igreja que o Senhor nos colocou, pelos irmãos que o Senhor nos deu, e que cada dia o Senhor nos faça compreender quão grande és Tu. É assim, Senhor, que nós oramos e agradecemos, no nome de Teu amado Filho Jesus. Amém, meu Pai.